Vamos à terceira depoente do dia 27 de novembro de 2020, do segundo dia da audiência de acusação do caso Flor de Lis, que investiga a morte do pastor Anderson do Carmo, que ocorreu na garagem de sua casa em Pendotiba, Niterói, em 16 de junho de 2019. Onde sua esposa, a pastora, cantora e deputada federal Flor de Lis, é acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do crime. 10 pessoas ligadas a ela já estão presas. Destas, 7 filhos, uma neta e 2 pessoas ligadas à deputada. Outros ainda ligados à ré também vêm sendo investigados em um terceiro inquérito. A parte vespertina dos depoimentos começou com Regiane Rabelo Ramos, ex-patroa de Lucas dos Santos, filho adotivo de Flor de Lis, acusado de conluio, pois por insistência do irmão o teria acompanhado na compra a uma arma que foi utilizada no crime pelo assassino confesso, Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis e irmão mais velho de criação de Lucas. Regiane Rabelo foi ex-patroa de Lucas em sua oficina e desde antes disso já vinha mantendo uma amizade com o garoto. Esta que se estendeu também para toda a sua família. Inclusive a mãe de Regiane tinha muita afeição por Lucas. A tarde de depoimentos começou com o advogado de acusação, Ângelo Máximo, entrando na sala no tribunal dizendo: Excelência, eu presenciei seguranças da Flor de Lis quase que agredindo repórteres, tampando câmeras, tentando intimidá-los. E sobre isso eu posso afirmar que o policiamento neste momento aumentou e o clima era outro durante os próximos julgamentos que se deram de Regiane, de Daniel e de Luan. Acho que o universo sente quando rojões são lançados. O depoimento de Regiane começa com as indagações do Ministério Público. Boa tarde, dona Regiane. Inicialmente, gostaria que você descrevesse qual é a sua relação com a família. Se você tem amizade com algum dos filhos da deputada, como você conheceu essa pessoa, o que a senhora foi ou é desta pessoa. Regiane responde que sua oficina fica muito próxima à casa de Flor de Lis e que Lucas aparecia ali na oficina pois gostava de carros e assim conheceram o rapaz e que através de Lucas ela foi conhecendo cada um dos personagens desta família macabra, em suas palavras, e que tinha uma história com cada um. Até para poder checar se o que Lucas relatava a ela fosse mesmo verdade, e que cada dia ela ficava mais assustada porque o que Lucas relatava ia se confirmando dia após dia. Eu fui começando a juntar mais os fatos e foram 4 anos de indignação. Regiane disse que Lucas queria sua independência financeira e então ela o convidou para trabalhar ali, para que começasse uma profissão. Disse ao promotor que Lucas tinha entre 14 e 15 anos quando começou a trabalhar na oficina. Primeiro ele ficou muito meu amigo, ele ficou muito amigo da gente. Eu e meu marido gostamos muito dele. Eu falei, pô, tá na hora de você aprender alguma coisa, né? Porque ele não estudava, nem matriculado na escola, não ia. A pessoa que deveria ser a mãe não era. Ela não matriculou ele em nenhuma escola. Ela nunca foi em nenhuma escola de nenhum filho, entendeu? Porque a pessoa que deveria ser mãe e levar os filhos à escola nunca foi. Nunca foi por nenhum filho, entendeu? Regiane, lado a lado com os réus, se dirigia a Flor de Lis e demais acusados como uma quadrilha e não dizia Flor de Lis, mas sim a pessoa lá. O promotor, senhor dos senhores da paciência, pediu a Regiane que falasse mais devagar e explicasse quem era a pessoa. Regiane respondeu, ela, essa aí, ó, a Flor de Lis. Regiane relatou o receio de Flor de Lis de que os filhos estudassem. A punição na casa da pessoa era o seguinte, não ir para o colégio, né? Se você fizer alguma coisa de errado, você não vai mais para a escola. Ela nunca botou a cara na escola para poder saber, né? Então eu falava, ô Lucas, você não vai estudar? E ele dizia, minha mãe não foi no colégio. E assim também não deixava que as outras pessoas ajudassem. E porque até uma vez o Lucas passou mal lá na oficina. Ele ainda de menor, eu mandei mensagem para ela, para o WhatsApp, e ela falou que estava chegando de Brasília e iria levar ele ao médico. Se não fosse eu pedir por favor para ele ser atendido mesmo sem identificação, eu nem sei o que teria acontecido com o Lucas. Até hoje a certidão de nascimento dele nunca apareceu. Ele não tinha nem identidade.
a gente começou a pegar um carinho, né? Um amor, né? De mãe. Meu marido também, a gente vendo essa carência que ele tinha familiar, que na verdade ele queria ser, tinha aquela ilusão dele querer ser amado por ela, pela família. E cada vez mais a gente via que esse sonho dele não ia se realizar. Na verdade, cada um ali era criado para ter participação em alguma coisa. E o Lucas, acho que eles nutriam Lucas para ser mesmo um bandido. Só que isso eles não conseguiram. Então, questionada sobre isso pelo promotor, ela reafirmou: não, Lucas não recebia amor de Flor de Lis. Ele queria muito ser amado por ela, mas infelizmente isso não aconteceu. O que acontecia lá era uma quadrilha com facções. Assunto já mais que abordado e esclarecido aqui, onde todos os depoentes até então já haviam revelado. Quando ela, de repente, solta a primeira bomba, bem mais potente do que aquela que jogaram em seu quintal para tentar intimidá-la. Regiane, então, faz uma revelação para os presentes. Ela disse que soube que a esposa de Adriano, de nome Marcele, filho de Flor de Lis, havia realizado uma reunião na casa da pastora para tramar contra sua vida. E teria provas dessas afirmações e que, inclusive, já estava tudo registrado na DH de Niterói. Segundo Regiane, a neta de Flor de Lis responsável foi Lohane e, por isso, teme por sua vida, uma vez que Lohane ainda está em liberdade. Vale lembrar que ela vem sendo investigada quanto à participação no caso de Anderson do Carmo em um terceiro inquérito. Regiane também afirma que Flor de Lis nunca foi mãe, que essa história de mãe de 55 filhos era apenas um slogan para chegar onde chegou, que na verdade Flor de Lis sempre quis fama, ela sempre quis ser famosa. Regiane, nesta hora, começa a falar um pouco sobre cada um dos acusados, começando por Rayane. Rayane começou a se aproximar mais de Lucas, com o intuito de convencê-lo a participar do crime, sendo ele o executor, ou então que ele arrumasse alguém para cometer o ato. Sobre Marzi, Regiane falou que Lucas não gostava dela e que o apelido de Marzi na casa era cracuda, não por usar drogas, e sim porque ela era mal vista na casa, onde sua presença era marginalizada, e que o pastor Anderson tinha suas preferências lá, e que Marzi não seria uma delas, por conta da cor da pele e por não ser considerada bonita. Marzi teria esperança de ir a Brasília, mas depois quem foi escolhida foi Rayane e seu esposo. Em relação a Simone, Regiane disse que vivia na orgia. Já sobre Adriano e André, para ele foi bem, os filhos dele lucraram muito, por isso ele ficou do lado dela. Tanto é que ele recebeu um telefonema da Flor mandando ele ir para casa. André nunca foi respeitado como pai dentro de casa. Ele não podia ter vida própria, pois não podia sequer apresentar uma namorada, enfim. André é da primeira geração, filho de Flor de Lis desde o Jacarezinho. Neste momento em que Regiane falava de André, Rayane aos prantos olhava para o pai. Flor de Lis achava que não teria problema ter relacionamento na casa uns com os outros, mesmo com seu marido. Por isso Simone tinha relacionamento com ele. Aí a juíza interferiu. Com quem? Relacionamento com quem? Relacionamento homem e mulher? Sim, um com o outro. Os irmãos. Tanto é verdade que Júlia, irmã de Lucas, foi chamada a dormir no quarto de Simone, porque Simone não queria mais ter relações com Anderson. E com Júlia lá, ele não iria importunar Simone. Essas foram palavras de Regiane. A juíza interrompeu e repreendeu os réus por mexerem a cabeça, enfim. Flávio mexia a cabeça como se discordasse. Adriano também tinha um casamento de fachada, disse Regiane, pois ele também tinha relações com outras irmãs. Milane foi uma delas, embora já tenha saído da casa. A outra eu não me lembro o nome. Então o promotor indaga: e rituais? A senhora sabe sobre rituais? Sim, eu creio que o depoimento de outra pessoa que virá daqui a pouco comprovará o que irei dizer agora. A Flor de Lis tinha duas religiões, ela e o Anderson, o espiritismo e, por segunda, o evangelho, que foi o meio que encontraram de arrecadar verba para crescer no panorama político. Sobre a religião de Flor de Lis e dos filhos de primeira geração, a ex-patroa de Lucas ainda contou que Flor de Lis tinha muitos objetos para rituais na casa dela, como pratos de Ogdá, onde faziam as oferendas.
Teve um episódio antes do pastor morrer, eles chamaram vários pastores para ir orar na porta da igreja em Laranjal, porque eles tiravam fotos dizendo que várias pessoas tinham feito macumba na porta da igreja deles. Mas hoje eu vejo que, na verdade, aquilo era para a mídia. Ele chamou vários pastores famosos para poder tirar foto dali, mas foram eles mesmos que colocaram os objetos. A primeira religião dela é espírita. Ela mandou tirar 2 malas de dentro da casa que tinham coisas de rituais de magia negra. Essas 2 malas foram retiradas de dentro da casa e eu tive acesso a essas 2 malas. Eu tenho filmagem dessas 2 malas. O que continha dentro, só algumas pessoas que poderiam entrar nesse tal quarto que ela apresentava como quarto de oração. E o que acontecia nesse quarto? Perguntou o promotor. No quarto de oração eram os rituais que ela fazia. E quais eram esses rituais? Rituais se chamavam assim, como eu vou te falar, para acabar com o casamento, tinha nomes, ela fazia para que as pessoas ficassem cada dia mais agarradas a ela. Eu creio que ela tinha alguns filhos que tenham mesmo ficado agarrados a ela mediante a espiritualidade, pois eles vêm de uma espiritualidade muito baixa. Conhecer Jesus para eles era só uma forma de ganhar dinheiro, mas assim, eles não são evangélicos na verdade. Os rituais seriam umbanda, é isso? Pergunta o promotor. É, mais ou menos assim, rituais de magia negra. Como a senhora sabe das malas? Essas malas, uma pessoa me ligou e me falou. Que pessoa? Aqui tem que dar nomes, diz a juíza. Claro, o pastor Carlos, réu, ele está presente e ele não vai mentir. Quem é Carlos? Perguntou a juíza. Carlos Ubiraci, porque não tem para onde correr, não tem mais como mentir. A sogra dele me falou. Aí a juíza continua, eu quero saber da mala. Regiane então responde, o pastor Carlos levou essa mala, a mando de Flor de Lis, para dar um fim nela e tudo que estava no quarto de oração, digamos assim, para que ninguém visse. Fosse ter alguma batida da polícia, alguma coisa, porque agora ela realmente tinha que parecer que era evangélica. Uma só mala estava lotada de prato de ogdã, cheio, eu vi tudo, uma mala, tinha capa preta, tinha imã com agulha, tinha pó de pemba, pó de não sei o que, tinha várias coisas dentro da mala, e eu tenho o vídeo da mala. O procurador pergunta, eu não entendi direito, prato de quê? Prato de ogdá, onde fazem as oferendas. E quanto a esses rituais, dona Regiane, a senhora soube, teve alguma esposa do Carlos, alguma outra pessoa da casa que foi oferecida para outros pastores de fora? A senhora ficou sabendo de alguma coisa nesse sentido? Sim, olha só, eu creio que logo acho que antes de o pastor Carlos assumir o negócio da igreja e se tornar pastor mesmo, antes, eles ainda participavam desses rituais. E depois que ele assumiu a igreja, parece que ele queria viver mesmo, acho que ele queria até ser independente, queria até ter uma igreja dele. Mas ele não conseguia isso ainda não, entendeu? E acho que isso passou a incomodar ele, entendeu? Em relação. Eu via isso no olhar dele, que ele queria falar a verdade e não conseguia, porque podia destruir todo o plano familiar. E eu creio que ali eles pararam de participar. Mas todos da primeira geração sabem, Misael, Carlos, André e o pastor Anderson, a vítima. Então a juíza pergunta, esses que a senhora citou regulavam em idade com a vítima, certo? Sim, eles sempre souberam do ritual também. Todos tinham mais ou menos a mesma idade. Aí o procurador pergunta, e em comparação com a idade da deputada Flor de Lis, era a mesma idade também? Ela era mais nova ou mais velha? Quando eles foram para a casa dela, qual idade eles tinham? Regiane, não, ela foi mais velha, né? Mais velha que eles. Quando eles foram para casa, qual idade eles tinham? Eu não sei, não me lembro, eu não sei qual é a idade, não me lembro da idade. Eu sei que eles chegaram lá jovens, tipo 12, 16 anos. Eles chegaram lá bem jovens. E eles assim ficaram tão cegos, o negócio era tão bem feito que eles esqueceram até da própria família, entendeu? Ela se apresentava por um acaso, assim como se fosse uma espécie de anjo. Sim, como se fosse uma entidade, entendeu? Para eles é assim. Tudo ela falava para eles que o anjo falou. Não tem como. Quem falou foi a entidade dela, né? Que ela recebia. E eu andei conversando com essa pessoa que morava lá no Jacarezinho desde o início. E disse que ela sempre falou que ia procurar mesmo um centro espírita.
aonde tinha pessoas com dinheiro, Copacabana, por aí. Ela não ia ficar em um centro espírita pobre, que ela ia conseguir chegar aonde queria, ser famosa. E o promotor Carlos segue sempre com perguntas assertivas. E se eles tinham mais ou menos a mesma idade, como que o pastor Anderson virou pai dos outros? Se eram todos pessoas que tinham 1 ano, 2 anos, 6 meses de diferença de idade. Como ele acendeu essa figura de pai? Como era essa relação dele com os outros? É porque o pastor Anderson, ele sempre foi o mais esperto. Ela também é esperta, mas ele sempre se destacou mais, com QI elevado. Então, por ele sempre se destacar mais, ele tinha que criar esta postura de ser o marido dela e o chefe da família, porque esses outros não teriam cabeça de gerir isso tudo não, e botar ela lá onde ela chegou. Ela mesma não tem esse QI para ser uma deputada. Ele tinha. Na verdade, ele tinha que ser o deputado e não ela. A senhora disse que ele tinha inteligência, né? Qual é a função dele, do pastor Anderson, na carreira da deputada Flor de Lis? Tudo. Ele sempre pensava em tudo, ele sempre fazia tudo. Tanto é que eles chegaram porque ele sempre fazia tudo. Só que depois que ela chegou a ser deputada, mudou tudo. Porque por exemplo, o Flávio, ele quis ser visto na família como muito esperto. Só que o pastor, ele ofuscava isso. Ele abaixava um pouquinho a bola do Flávio. Então o Flávio e a Simone, quando viram que a mãe chegou a um patamar mais elevado, que agora, se ela quisesse, eles podiam gerir a família. Aí que o plano foi mais rápido, entendeu? E eles achando, não, olha, já consegui um assassino para criar aqui dentro. Só que achando que o Lucas ia conseguir levar isso tudo, mas não conseguiu. A Flor de Lis tinha 2 religiões, ela e o Anderson. O espiritismo e a segunda, o evangelho, que foi o meio encontrado para arrecadar verba para crescer no panorama político. Um tempo depois, os advogados, já com a palavra, Anderson Hollenberg, o advogado de Flor de Lis, pergunta a Regiane: Dona Regiane, se a senhora tinha tanta pena assim das irmãs de Lucas, por que a senhora não as adotou? Regiane então olha para o advogado e diz: entendi, o senhor vai começar uma tentativa de retaliação comigo, certo? Lucas e as irmãs são adotados legitimamente por Flor de Lis. Não dá para requerer a guarda deles, doutor. Então o promotor pede que Regiane fale sobre um a um dos réus. O Flávio ameaçou a mulher de morte. Aí ele teve que se esconder lá em Brasília devido a Maria da Penha. A Rayane, a ambição dela fez ela chegar aonde estava. Rayane era olheira de Flor de Lis lá em Brasília. Contava tudo para Simone e para o Flávio. Por isso que hoje ela está sentada aí nessa cadeira onde ela está. Quanto a Marzi, me ligou pedindo o telefone de Lucas, porque Flor de Lis estava procurando ele. E eu avisei a ele sobre e perguntei se eu podia dar o telefone. Ele disse: o que será que essas capetas querem comigo? Aí ele printou a tela do celular com a mensagem e me mandou: olha o que estes malucos estão querendo comigo. Aí ele me mostrou: olha só o que os malucos desta casa estão querendo comigo. Era o WhatsApp dela, era o WhatsApp da Flor de Lis mesmo. Aí o Carlos foi em minha casa e eu mostrei para ele a mensagem e perguntei se eu poderia ir até lá falar com Flor de Lis. Pensei que Marzi pudesse ter pegado o celular de Flor de Lis e feito isso. Cheguei e falei com Flor de Lis sobre isso e ela disse: não foi Marzi. Deixe Marzi fora disso. Onde foi que você conseguiu isso? Apaga. Mas não teve só essa investida não. Ainda teve uma investida de um cartão de crédito que eu descobri. E como foi a investida do cartão de crédito? Pergunta o promotor. O Lucas chegou lá na oficina à tarde e me disse: aqui, agora eu tenho um cartão, minha mãe me deu. E eu falei: Lucas, você roubou esse cartão? Ele: claro que não, minha mãe me deu. Eu rebati: Lucas, eu vou investigar de onde você tirou esse cartão, hein? Tava o nome dela no cartão e era do Itaú. Eu liguei para o pastor Carlos. Olha, não sei, às vezes ela deu para ele e a gente nem sabe, disse o pastor. Aí eu peguei o cartão, tinha um saldo de R$4.000. Ela sempre fez esse tipo de investida e entreguei para o pastor Carlos. Aí o pastor Carlos pegou o telefone e ligou para ela, eu entreguei o cartão para ele e pronto. Lucas me contou todas as investidas e uma das investidas foi de madrugada. Marzi saiu de baby doll na rua para ver então se ele conhecia alguém que pudesse fazer o serviço.
Simone e os filhos da cozinheira da casa não gostavam de Lucas, mas neste momento eles ficaram adulando ele, tratando bem, chamando para almoçar, mas o Lucas era muito desconfiado, não era fácil conquistar a confiança dele assim. Ele sabia quando as pessoas estavam querendo engambelá-lo. E sobre os envenenamentos, sobre isso eu não fiquei sabendo, porque o Lucas também não sabia. Se eu soubesse, não teria acontecido o que aconteceu. Eu teria ido para a mídia, para a polícia, em todo lugar. Com toda essa história, eu fiquei uma semana perturbada. Lucas tinha feito 18 anos na semana do crime, mas essas mensagens, a ideia do assalto, eu fiquei muito nervosa pensando que essas mensagens pudessem prejudicar Lucas. Aí no domingo do ato, ela saiu lá fora dando entrevista para a imprensa dizendo ter sido um latrocínio. Eu saí correndo atrás de Lucas e fui no velório, enfim. Regiane disse que sempre houve brigas na casa por dinheiro e que depois que entraram para a política começaram a rachar dinheiro no gabinete de Misael, por exemplo, no da Flor de Lis. O pastor sempre geriu tudo e aqueles que não aceitassem rachar o dinheiro eram exonerados. Mas o promotor volta um pouco e pergunta: quem passou a mensagem a Lucas, na verdade? Foi Marzi ou foi Flor de Lis? Foi a própria. Tanto é que ela falou para mim que a Marzi é de confiança dela e que não foi Marzi. Apaga isso, ela disse. Ela pediu para mim apagar, que isso era uma besteira. Eu só deixei avisado para ela: não coloque Lucas em fria, porque senão eu vou até o fim. Descobri. Ainda teve uma investida de um cartão de crédito, como eu já contei aqui. Regiane foi questionada também sobre um assunto que já tratamos por aqui, nos vídeos sobre Lucas e em outros também. Ela foi questionada por Ângelo Máximo para contar o episódio em que Lucas ficou com restrição na justiça por ter sido pego com um radinho em uma batida policial na comunidade que frequentava. Lucas ficou tendo que ir assinar um documento no fórum. Na primeira vez ele foi acompanhado do pastor Anderson, mas na segunda audiência ele não compareceu, pois não foi avisado por Flor de Lis. Aí ficou com uma restrição lá. Então, quando ocorreu a morte do pastor e a polícia foi averiguar, levou diretamente Lucas por conta desta restrição. E o menino tinha acabado de completar 18 anos, ou seja, ele seria o laranja perfeito para que Flor de Lis e seus filhos se livrassem deste crime. Ela fez tudo, segundo Regiane, de caso pensado. Não comunicou a Lucas sobre a audiência, ele não podia ir sozinho porque era menor de idade. Lucas completou 18 anos 4 dias antes da morte do pastor. E quando houve a morte do pastor, Lucas foi levado para que cumprisse a medida socioeducativa. A intenção de Flor de Lis era dar a culpa ao garoto, lembrando do episódio da carta forjada que ela própria fez chegar a Lucas no presídio, para que ele copiasse a carta assumindo sozinho a autoria dos disparos, dando Misael e Luan como mandantes. Mas o garoto, muito esperto, percebeu. Pessoas ligadas a este episódio da carta em si também foram presas. Regiane então traz a primeira bomba do dia. Começa dizendo que houve uma briga entre Rayane e Raquel. Raquel é filha do pastor Carlos Ubiraci e uma das poucas na casa que trabalha. Lohane disse a Raquel que agora era ela quem teria que fazer os almoços na casa, mas Raquel trabalhava. A partir daí, a família de Carlos Ubiraci teriam sido expulsos da casa por Flor de Lis e Lohane, e que a menina partiu para cima de Raquel. E então Cristiane partiu para tentar separar, e foi aí que Lohane mordeu o braço de Raquel. Então veio Paula Barros tentando reverter as coisas em favor de Flor de Lis, manipulando para que este episódio não reverberasse entre os presentes. Essa Paula se apresenta como psicóloga de Flor de Lis, disse Regiane. Regiane contou o episódio da menina que Flor de Lis teria chamado de lixo e que escreveu com uma lâmina em seu próprio braço: "Eu sou um lixo". Essa garota está hospitalizada por questão de saúde emocional e Flor de Lis fez um vídeo esta semana dizendo que o depoimento de Regiane teria abalado o psicológico da filha, naqueles vídeos estilo Flor de Lis de sempre. Flor de Lis, que pouco ligava para a menina, agora a carrega para cima e para baixo. Virou a filha preferida dela, disse Regiane. Sobre Paula Barros, ela disse ainda que a psicóloga estaria treinando as crianças a como se expressar,
e que as crianças nunca tiveram psicólogo não, a não ser no episódio de Ciro Darlan, um outro juiz responsável pela jurisdição, na época, onde Flor de Lis o enganou para poder adotar crianças. Ciro Darlan era um juiz atuante nesta jurisdição na época, e neste momento que a juíza percebe algo e manda Paula Barros se retirar da sala. Regiane relatou que viu Paula Barros tentando visitar André também, o bigode. Foi Paula que estava acompanhada de Rafaela e ela não conseguiu entrar porque o presídio lá é muito rígido. Então Ângelo Máximo faz uma pergunta à Regiane. Dona Regiane, a senhora contou isso a alguém na ocasião? Sim, eu contei ao senhor. Regiane contou com riqueza de detalhes e confirmou tudo o que vinha sendo exposto pela mídia. Precisamos fazer um resumo, pois seu depoimento beirou 4 horas de duração. Nesta última confusão da casa, que envolveu Rebeca e Raquel, a senhora sabe se elas foram à delegacia ou o que aconteceu? Perguntou Máximo. Sim, foi a Raquel. Quando ela recebeu uma intimação para ir à delegacia. A Flor de Lis, no desespero, mandou várias mensagens. E quando Cristiana contou que havia recebido uma intimação, a Neinha avisou o advogado e ela disse para não ir, que não teria problema. Mas eu lembro que ela falou que ia sim, pois estava escrito que se não fosse poderia ter alguma pena. A senhora sabe me dizer quem foi o advogado? Sim, Anderson Hollenberg. Juíza, a Paula Barros teria vínculo com Hollenberg? Regiane responde, sim, eles são íntimos. Então a juíza localiza a Paula e pede que ela se retire do local, mas ela permanece do lado de fora tentando ouvir por trás da porta, junto com filhos de Flor de Lis. A Lohane ainda está na casa? Ela estava assim, mas após o depoimento de Raquel na DH, ela está escondida em um apartamento que está no nome do pai dela. Ela trocou a fechadura e tomou posse do imóvel. Durante o depoimento de Raquel, Flor de Lis mandou alguma mensagem de algo a ela? Perguntou Ângelo Máximo. Mandou, e acho que Raquel mostrou tudo na delegacia. E o que tinha nas mensagens? Tinha as informações sobre a reunião para tramar minha morte, sobre a guerra de arroz entre as crianças por fome e sobre a guerra de ovos. Tá tudo documentado neste pendrive aqui, excelência, fala a Regiane. Tem Gerson e Marcele que pediram uma reunião para saber quem haveria me contado sobre o plano para me matar. E que quando a polícia liberasse Adriano, ele iria me matar. Abro um adendo aqui para lembrar algo que, na nossa opinião, soou estranho. Foi o fato do defensor público de Lucas, que nos foi dito que era brilhante, na verdade se mostrou inexpressivo e pior. No momento em que Ângelo Máximo questionava a Regiane sobre a restrição que ele havia ficado na justiça por conta de Flor de Lis não o ter avisado a data, ele, o defensor público de Lucas, interrompeu e perguntou: doutor, qual a relação disso com os fatos? Vamos ser mais objetivos. E esta foi a segunda vez que o defensor público do rapaz questionou o fato de Regiane e Ângelo Máximo apontarem as possíveis tramóias de Flor de Lis para prejudicar o menino. Ficou sinceramente incompreensível. Faço uma ressalva aqui, aproveitando o ensejo para dizer que, se o defensor público se pronunciou alguma vez tirando essa para reclamar sobre a verdade que vinha sendo exposta a favor de Lucas, foi no máximo 2 perguntas vagas e sem peso algum. A juíza rápida que disse: Dr. Jorge, como diz respeito ao Lucas, eu vou deixar que ele, Dr. Ângelo, prossiga com a pergunta. Dr. Ângelo pergunta: tem criança passando necessidade na casa? Sim, responde Regiane. Alguém da igreja lhe procurou contar fatos relacionados a este crime? Me perguntou sim, mas a pessoa está com medo e eu não queria dar o nome dela. Eu vou abrir uma queixa no MP porque Flor de Lis está solta. A juíza: sinto muito, mas a senhora está respondendo em juízo, então vai ter que falar. Se é por questão de segurança, quando encerrar o depoimento da senhora, eu vou precisar que a senhora forneça aqui ao juízo, ok? Tá bom, disse Regiane. A pessoa me falou que, na verdade, na participação do crime, como o pastor era muito esperto, mais pessoas tiveram de participar na cena em si. Então, estas pessoas são Simone, seu ex-marido, pai de seus filhos André, Lohane, sua filha biológica, seu irmão biológico. E qual foi o papel de cada um? Bom, a Simone atirou na genitália e no braço do pastor, e Flávio disparou o restante, enquanto Lohane e André seguravam. A juíza então interrompeu. Só um instantinho, olha só. É porque, olha,
É uma situação nova que está sendo trazida sobre os autos e a senhora não contou isso em seu depoimento. Eu não contei porque fiquei sabendo agora, disse Regiane. Então, quem relatou isso para a senhora? Porque é uma informação muito grave que a senhora está relatando, que muda a dinâmica de toda a investigação sobre o caso, e eu preciso que a senhora explique melhor. A Cristiane, mulher do pastor Carlos, depois que saiu da casa de Flor de Lis com as filhas, contou a uma irmã da igreja. Que irmã da igreja? Perguntou a juíza. Ela se chama Vivian. Ela chegou e falou por livre e espontânea vontade isso. E quando foi isso? Deve ser coisa de uns 2 meses atrás. A senhora tem os dados destas pessoas? Cristiane está aqui presente, por acaso? Então, Cristiane se levanta e juíza pede para que a levem lá para dentro para ser chamada também a testemunhar. Então, o advogado de Flor de Lis passa a palavra. Dona Regiane, o que a senhora viu e o que a senhora ouviu de terceiros? Porque em seu depoimento em outubro, a senhora não relatou 90% do que relatou aqui hoje e insinua que Regiane nunca registrou o Lucas como funcionário. Por que ela não relatou os maus tratos ao conselho tutelar, que fica a 1,5 km da oficina dela? Registrar eu não podia, porque ele nem documento tinha. E eu não fui por medo. Tem muita coisa que nem o senhor sabe, doutor. Eles intimidavam as pessoas. Por medo, eu não fui. Aí, após o assassinato, a senhora criou coragem? É claro, para vir toda a verdade à tona, disse. Qual era a relação de Lucas com o pastor? Ruim, porque Flor de Lis sempre falava mal de Lucas no coração do pastor. De tantos outros filhos, ela falava somente mal de Lucas. Na verdade, ela fazia isso em relação a vários outros, mas o Lucas era quem ela queria como soldado para matar o pastor. A senhora fez algum registro sobre os maus tratos às outras crianças junto ao conselho tutelar? Doutor, sua cliente mandou explodir uma bomba na minha casa com o crime neste nível de visibilidade. Imagina se eu ia fazer isso antes. A senhora sabe dizer se foi identificado o elemento que jogou este explosivo em sua conta? Doutor, tá tudo com ADH, é só o senhor ir lá. Então a senhora não sabe afirmar se foi Flor de Lis só. A senhora deduz. É, doutor, posso só deduzir sim. Só deduzir se o senhor preferir assim. Disse Regiane com ironia e convidou mais uma vez o Dr. Hollenberg a ir à DH, Delegacia de Homicídios responsável pelo caso. Hollenberg, então, dentro de seu show costumaz, chegou a perguntar à testemunha por que ela não adotaria as irmãs de Lucas, já que gostava e se preocupava tanto assim com elas. Importante lembrar que as meninas eram filhas já adotadas por Flor de Lis. A senhora sabe dizer quem é que forneceu o sustento da senhora Cristiane? A senhora sabe dizer como? Quando a senhora fala da menina que disse, eu sou um lixo, quem lhe contou sobre o episódio? Foi a filha do pastor Carlos, a Rebeca. A foto está comigo, ela me deu. A senhora falava com as pessoas da casa durante as investigações? Não, porque depois que a Flor de Lis percebeu que eu estaria agindo em favor de Lucas e depondo contra ela, ela proibiu que as pessoas da casa passassem na porta da minha oficina. E quem é que deu essa proibição? Foi o senhor mesmo, doutor. Quem? Ele pergunta. O senhor que orientou as testemunhas. Aí doutor Hollenberg solta um ai, ai. E a juíza. Não tem graça nenhuma, doutor. Vou pedir que o senhor se abstenha destas gracinhas. Doutora Regiane, segue o advogado. Tem alguma razão para que a senhora, em seu primeiro depoimento lá na DH, não tenha falado sobre todos estes personagens? Que personagens, doutor? Pergunta a juíza. Estes que estão aqui. Regiane. Olha só, doutor, para falar algo eu precisaria ter provas, então só me pronunciei referente a cada personagem, como o senhor diz, quando munida de provas. Dona Regiane, é verdade ou não que Lucas e os amigos dele levaram peças roubadas à sua oficina? Nunca o Lucas fez isso. Aliás, eu é quem cuidava das questões do escritório e isso não existiu. Eu jamais permitiria que uma coisa dessas acontecesse na minha oficina. Eu tenho nota fiscal de tudo. Disso o senhor pode ter certeza. Aí a juíza interferiu. Doutor Hollenberg, tem essa notícia nos autos, doutor? E ele responde, não, mas eu perguntei se é verdade ou mentira. E a juíza mais uma vez, baseado em quê, doutor? Isso consta no processo? Não tem nenhum documento contendo esta informação aqui. E ele,
Não mais, está no processo convicção da defesa. Juíza, tá, baseado na opinião do senhor, né? Entendi, debocha a juíza. Então, o advogado de André, o Bigode, tenta fazer escola com Hollenberg, com o mesmo tipo de pergunta fora dos autos e contexto. Tentativa de desmoralizar a testemunha. Chegou a perguntar se Regiane tinha relacionamento amoroso com alguém na casa. Coisas do tipo, enfim. O advogado de Adriano citou uma reportagem ao interrogar Regiane e a juíza interferiu. Perguntas subjetivas não podem haver achismos. Nós estamos tratando a justiça. O senhor não pode citar reportagens, mas sim deve se ater aos autos do processo. No dia 10 de setembro de 2020, no processo 7687, a senhora esteve aqui e relatou: declaro que ainda tive notícia e foi comentado que o acusado Adriano disse a pessoas às quais tive contato que ele estaria esperando ser solto para ir atrás da senhora. A senhora pode me certificar quem foi a pessoa? Então a juíza interfere. Fui eu quem mandei acautelar. Não, doutora, a pergunta não é essa. Alguma outra pessoa deu esta informação para a senhora, dona Regiane? Não posso lhe responder. Mas a senhora tem que responder. Já informei a senhora anteriormente e a senhora tem que responder, disse a juíza. Foi a irmã mais velha de Lucas. O nome, senhora, disse o advogado. Gabriela. Então, Ângelo Máximo pede à juíza que Gabriela passe a ser acautelada dentro da casa após tais informações. Quando Gabriela disse isso, quem estava com vocês? Perguntou o advogado. Somente nós duas. Qual o seu grau de amizade com Gabriela? Eu gostaria muito de poder cuidar da Gabriela. Ela precisa de cuidados. Em que data recebeu esta informação? Logo após o episódio da bomba e que começou a sair que Adriano seria solto. E por que a senhora não foi à delegacia registrar isso? Eu não sou advogado, doutor, nem tenho advogado constituído. Então eu entendi que deveria vir aqui ao Ministério Público. E a juíza reforça. Ela relatou ao Ministério Público. Doutor, prossiga. Sem mais, excelência. Dona Regiane, pergunta o advogado de Carlos Ubiraci. A família de Carlos disse o motivo à senhora pelo qual a família do pastor quis trocar de advogado? Não sei, mas eu acho que foi porque eles estavam achando que o pastor não estava tendo a devida atenção do advogado de Flor de Lis. Aí, só foi ter atenção no dia que o Dr. Anderson foi falar para a filha dele não vir depor. Aí acho que elas começaram a desconfiar, porque ela não podia dizer a verdade. Acho que aí foi que ela decidiu trocar de advogado. Quem é a menina? A Raquel, respondeu Regiane. E quem falou que não ia depor? O Dr. Anderson Hollenberg falou para ela não ir depor. Mas o Dr. Hollenberg faria isso por quê? Perguntou a juíza. Porque acho que era ele quem geria os demais advogados. Aí uma discussão é iniciada e Hollenberg pede novamente a palavra e a juíza interfere. Aqui não é para bater boca, não. Então Hollenberg passa a palavra. Senhora Regiane, quem lhe falou que o Dr. Hollenberg que fez a ligação, foi a Cristiane? Não, foi a Raquel. Foi a própria Raquel me disse que o senhor ligou para o telefone da Cristiane. Nessa época, ela estava morando aonde? Eu não tinha contato com eles nessa época. Eu só fui ter contato com a família do pastor Carlos no dia em que eles sofreram um acidente, como já disse aqui, que foi há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Então a juíza passa a palavra e inicia perguntas a Regiane. Dona Regiane, a senhora continua se sentindo ameaçada com a liberdade dos réus? Eu continuo me sentindo ameaçada com a liberdade da ré e me sinto ameaçada com a liberdade de Lohane, a neta de Flor de Lis, porque ela é muito perigosa. Eu ia até pedir para o MP me ceder uma viatura para que uma viatura pudesse ficar na esquina da minha casa à noite. Entendi. Então a senhora está se sentindo ameaçada. Sim. Em relação a essa situação que a senhora narrou aqui, Cristiane teria contado para Vivian em relação aos tiros que foram dados no pastor. O que e quem contou a senhora, para que fique bem claro aqui. O que exatamente e quem contou a senhora e como? A Vivian falou que Cristiane disse a ela que quem ajudou a matar o pastor foi André, Lohane e Simone, e que André e Lohane teriam ajudado a conter o pastor enquanto Simone e Flávio dispararam, e que Simone atirou no braço e na região genital, enquanto Flávio efetuou o restante dos tiros.